E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje temos pré-jogo de Vasco versus Sport em São Januário. Eu vou te mostrar as prováveis escalações dos dois times, claro, com foco maior na escalação do Vasco, em como o Vasco deve jogar. E também vou te mostrar o retrospecto recente de Vasco versus Sport no Campeonato Brasileiro. O que você deve esperar dessa partida de amanhã, o que você deve esperar de postura do time do técnico Fábio Carille. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp. Assim, além de você ajudar o seu amigo vascaíno a ficar mais informado sobre o Vascão, você ainda vai estar ajudando também o canal. E galera, para quem quiser participar da nossa rifa premiada, apenas 70 centavos você pode ganhar 10 mil reais em prêmios, além das cotas premiadas no valor de 200 reais que você pode tirar agora mesmo por apenas 70 centavos. Com certeza vai salvar o teu final de semana se você for o sorteado da vez. Primeiro link aqui no comentário fixado. Bora pro vídeo. Para começar, essa é a provável escalação do Vasco diante do Sport no jogo de amanhã. Em tese, o Vasco vai jogar com força máxima, vai ter todos os jogadores ali à disposição, tirando o David e o Guilherme Estrela, que são os lesionados pelo lado do Vasco. O David vai retornar no meio do ano e o Estrela já está mais próximo de retornar, começar a ganhar minutagem em campo, assim também como aconteceu com o Adson. Adson, que é um retorno que o Vasco terá entre os relacionados para essa partida. O Adson não foi relacionado para o jogo diante do Preto Cabelo, jogando no meio de semana o Vasco, mas ele estará novamente à disposição do técnico Fábio Carille. O Adson tinha sentido dores, um incômodo que é normal nessa fase de voltar aos jogos, com aquela rotina e tudo mais, mas o Adson está recuperado de 100% para esse jogo. Porém, eu acredito que o Adson ainda vai iniciar esse jogo no banco de reservas. O Vasco terá como seu goleiro titular o Léo Jardim mais uma vez, goleiro que a gente espera que ajude o Vasco, que passe confiança, que faça uma grande partida, uma grande atuação. O Paulo Henrique será o titular pela lateral direita, mantendo ali o que aconteceu também no jogo do meio de semana. E a dupla de zaga será mais uma vez João Vitor e Maurício Lemos. Por mais que o João Vitor seja um zagueiro que tenha falhado nos gols contra o Corinthians, é um zagueiro que está meio inseguro nesses últimos jogos. A gente espera que ele consiga encontrar o seu melhor futebol. É um zagueiro caro, é um zagueiro que chegou ao Vasco muito badalado e tomara que uma hora ou outra ele se encontre com a camisa do Cruz Maltino. A gente sempre vai torcer para dar certo. O Maurício Lemos é um zagueiro que vem mostrando bastante segurança, principalmente nas bolas aéreas defensivas, e também pode ser uma arma aérea ofensiva para o time do Vasco. O Maurício Lemos é muito bom nesse jogo aéreo. Eu senti a falta do Vasco ter um zagueiro bom no jogo aéreo desde a saída do Maicon. Quando ele saiu no início desse ano, o Maicon, ele não ficou para essa temporada, faltava o time do Vasco um zagueiro bom no jogo aéreo. O Maurício Lemos chegou para ocupar essa posição e também ajuda na construção de jogo do time do Vasco. O Lucas Piton será o lateral pelo lado esquerdo do Vasco, isso também é confirmado, e aí a dupla de volantes, provavelmente teremos uma dupla de volantes igual a que jogou o jogo do meio de semana na Sul-Americana, com o Hugo Moura e Tietê. Porque o Tietê tá ganhando mais espaço do que o Paulinho nesses últimos jogos. O Paulinho vem de muita oscilação. O Paulinho é um jogador que marca demais, se esforça demais, mas eu acho que ele traz menos segurança ao time do Vasco. O Tietê é um jogador mais equilibrado, então eu acredito que o Carille vai repetir novamente o Tietê e o Hugo Moura como titular para trazer essa força ao meio de campo do Vasco, de recuperação de bola. O Tietê também é um jogador ambidestro, isso ajuda demais. Muitas vezes a bola tá na perna esquerda dele, ele consegue virar o jogo, ele consegue finalizar pro gol. Então, você ter um jogador ambidestro no seu time que trabalha bem com as duas pernas ajuda ainda mais nesse setor de meio de campo. O Tietê é bom nesse perde e pressiona, é um jogador que eu acredito que vai ser titular no decorrer dessa temporada, ao lado do Hugo Moura, fazendo essa dupla de volantes. E aí o Vasco terá no seu trio de meias novamente o Garré, aqui como esse meia direita do Vasco, Felipe Coutinho jogando centralizado. Coutinho não será problema para esse jogo. Teve um princípio de burburinho que o Coutinho poderia ter sentido algo, mas ele não sentiu nada, treinou normalmente e vai pro jogo. Treinou normalmente quinta-feira e também treinou normalmente hoje. O Felipe Coutinho é peça confirmadíssima para esse jogo do Vasco. Coutinho que eu nem preciso falar da importância. E o Nuno Moreira na meia pelo lado esquerdo, com o Verratti como centroavante. Essa é a escalação do Vasco. É de se destacar como o Nuno Moreira fez o time do Vasco crescer nessa temporada e deu uma nova opção ali de ataque pro Vasco do Fábio Carille. E, cara, eu já expliquei para vocês como funciona o Vasco na hora de atacar. O time do Vasco na hora de atacar, para quem tá ligado aqui nos vídeos do canal, eu trago sempre as melhores análises táticas aqui sobre o time do Vasco. Muitas vezes liberando seus dois laterais, deixando seus dois zagueiros mais abertos, abaixando o Hugo Moura aqui para fazer essa saída de bola, tendo o Tietê como um jogador de mais infiltração. Você tem o Felipe Coutinho aqui também abaixando às vezes para receber. Essa é a organização ofensiva do time do Vasco quando tá saindo de trás com a bola nos pés. Quando o Vasco já está com a posse de bola no campo de ataque, o Vasco gosta de trabalhar bastante por esse lado esquerdo e colocar muitos jogadores. O Piton abre
aqui no lado esquerdo, já que o Nuno Moreira vem por dentro. O Nuno Moreira é um ponta construtor, então ele constrói esse jogo por dentro. O Felipe Coutinho ajuda, o Garré também aparece para ajudar. O Tietê fica mais numa sobra aqui no time do Vasco, junto com o Hugo Moura, que já sobe para fazer esse perde-pressiona, e você tem o Paulo Henrique mais aberto pelo outro lado também para aproveitar uma sobrada de bola, até mesmo aproveitar um cruzamento pisando na área. Esse é o time do Vasco quando tá com a posse de bola no campo de ataque, buscando romper a defesa adversária, buscando construir. O Vasco costuma ter os seus dois laterais abertos para dar amplitude, e junta esses meias que tem realmente características mais de meias, os pontas do Vasco, tanto o Nuno quanto o Garré, para trabalhar o jogo por dentro e tentar criar tabelas curtas, tentar criar situações que vão deixar o Verratti em boas condições de marcar, ou com a bola para o Piton fazer o cruzamento, ou até mesmo com a bola para o Paulo Henrique fazer o cruzamento, ou até mesmo esses jogadores entrarem tabelando dentro da área, como aconteceu no jogo diante do Puerto Cabello. Teve uma situação que o Nuno Moreira tabelou com o Coutinho saiu de cara pro gol, e a mesma coisa pode acontecer com o Garré. Então essa é a expectativa do Vasco jogando em casa, que o Vasco jogue para frente, que o Vasco jogue para buscar o resultado desde o primeiro minuto diante do Sport. Mas é claro, o Vasco não está jogando contra ninguém. Tem um adversário que também tem um time forte e competitivo. Eu vou passar aqui agora para vocês a tela dos dois times, e aqui está a tela dos dois times à disposição tática das duas equipes de Vasco versus Sport. A única alteração que deve ter no time do Vasco realmente é que o Paulinho não vai ser o titular e o Tietê deve ser o titular. De resto, esse é o time do Vasco. Aqui está a nota dos jogadores do Vasco na temporada. Esses são os jogadores do Vasco, as notas deles na temporada e tudo mais, segundo o SofaScore. E aí você tem como um time base do Sport para enfrentar o Vasco com o França no gol, o Hereda na lateral direita, o João Silva na dupla de zaga com o Chico, Igor Cariú jogando na lateral esquerda, o Sérgio Oliveira jogando no meio de campo, o Rivera jogando também no meio de campo, com o Duqueiroz aqui fazendo uma trinca de volante. 3 jogadores assim mais pegadores no meio de campo, com o Lucas Lima tendo mais liberdade para flutuar e armar, e a dupla de ataque com Pablo e Barleta, sendo que o Barleta é o artilheiro no Campeonato Brasileiro do Sport com 1 gol marcado, mas o Pablo a gente sabe que é de fato o centroavante. O Barleta é um jogador de mais movimentação que o time do Vasco precisa tomar cuidado. Você tem que marcar aqui desse time do Sport o Sérgio Oliveira, que é um cara que tem um bom passe, o Lucas Lima, que é um jogador que tem um bom passe, por mais que já há muito tempo não vive o seu melhor momento. O Pablo você não pode deixar ele sozinho, por mais que seja um cara que perde muitos gols, ele também sabe fazer gol. E o Barleta, já falei, não pode dar liberdade. O Sport com certeza vai tentar atacar bastante pelas laterais e vai tentar prender o jogo pelo meio de campo. Você vê que o Sport tem 3 jogadores de marcação no meio de campo para bater também com esses 3 jogadores de meio do time do Vasco, Garré, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Então o Vasco vai precisar levar vantagem individual e criar situações onde coloca seus jogadores em superioridade numérica para vencer o jogo. O Sport sabe da força do Vasco no jogo aéreo, então eles devem também tentar tomar de conta do Verratti, mas a gente sabe que o Verratti, mesmo com os adversários já sabendo, consegue levar vantagem. Esses são os prováveis times de Vasco versus Sport, e eu quero trazer também aqui agora para vocês o frente a frente desses dois times, o histórico desses dois times. No Campeonato Brasileiro, tanto Série A quanto Série B, o Vasco tem 7 vitórias, 2 empates e tem 3 vitórias o Sport nesse confronto. Então o Vasco é um time que tem mais da metade das vitórias do que o Sport tem. O Vasco costuma vencer o Sport. Os últimos confrontos desses times, Vasco versus Sport, a gente tem que em 2012 em 2-0 Vasco, em 2012 depois o Sport meteu 3-0 em cima do Vasco, em 2015 o Sport venceu o Vasco por 2-1, em 2015 depois o Vasco devolveu em cima do Sport por 2-1, isso aqui é jogando em São Januário, jogando em casa, né? Em 2017 o Vasco em casa também ganhou do Sport por 2-1. Em 2017 o Vasco jogando fora de casa empatou em 1-1 contra o Sport. Em 2018 o Vasco novamente jogando em casa vence o Sport por 3-2. Aí o Vasco sai para jogar lá na Ilha do Retiro, perde 2-1. Em 2020 o Vasco jogando em casa 2-0 em cima do Sport, e depois o Sport em 2020 perde também para o Vasco lá na Ilha do Retiro por 2-0. 0-0 aqui Vasco versus Sport, jogo que o Vasco jogou em casa contra o Sport. E depois, em 2022, esse jogo ficou em 1-1, aqui tá constando 3-0, não sei porquê, mas esse jogo ficou em 1-1, então eles estão constando uma vitória a mais pro Vasco. O Vasco, na verdade, tem 6 vitórias contra o Sport, e o Sport tem 3 vitórias contra o Vasco, mas a gente viu como o Vasco, jogando dentro de casa, é muito forte contra o Sport. Aqui tá o comparativo dos dois artilheiros, né? O artilheiro do Vasco no Brasileirão Série A é o Verratti, e o artilheiro do Sport, por enquanto, é o Christian Barleta. São jogadores para as duas defesas tomarem de conta. Então,
é isso, cara. Esse é o pré-jogo de Vasco versus Sport. Comenta embaixo a sua opinião, deixa o seu like, o que você acha que vai acontecer. O meu palpite para esse jogo é uma vitória do Vasco jogando em casa, 2-1 em cima do Sport. Por mais que o Vasco tenha uma defesa que não seja tão sólida, o ataque do Vasco tem correspondido nesses últimos jogos. Até posso analisar e mostrar aqui para vocês. No desempenho recente desses dois times, o Sport está a 4 jogos sem vencer. A última vitória do Sport foi diante do CRB. Já o Vasco, nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então esse é o retrospecto recente das duas equipes. Cara, comenta embaixo a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração do Francesco, é nóis e fui!